Bem, pessoal, finalizando aqui essa nossa aula de tensão admissível e finalizando de uma maneira geral esse primeiro conteúdo que fala de tensões normal e cisalhamento, né? A gente vai mostrar a resolução desse último exercício, o exercício 11, tá certo? E eu queria já pedir desculpa para vocês, assim, de vez em quando a voz engalha, de vez em quando uma palavra sai mal pronunciada, né? Porque aqui as coisas estão sendo feitas um pouco de improviso, né? Ainda descobri esse aplicativo que é muito legal, muito interessante. Tem essa limitação dos 15 minutos, mas tem valido bastante a pena. Então me perdoe aí uma hora ou outra que a palavra sai mal pronunciada, principalmente quando é em inglês, mas eu espero que vocês estejam conseguindo entender as explicações. Tá ok? Então vamos lá para a resolução dessa última questão, que é a questão 11. Inclusive essa questão aqui, ela também foi colocada no assunto anterior, né? Então, a gente teoricamente já tem uma parte da resolução dessa questão no assunto anterior. Mas vamos lá. Vamos ler o enunciado. As hastes AB e CD são feitas de aço, cuja tensão de ruptura por tração é de 510 megapascal. Usando um fator de segurança, ou coeficiente de segurança, de 1,75 para a tração, determine o menor diâmetro das hastes, de modo que elas possam suportar a carga mostrada. Considere que a viga está acoplada por pinos em A e C. Então aqui ó, a gente tem essas hastes AB e hastes CD. Então para começar a resolver essa questão, a gente vai ter que fazer aquela decomposição, considerando uma força atuante aqui de FAB e uma força atuante FCD, como a gente tem resolvido todas as questões. Foi dada a tensão de ruptura, no caso de tração aqui de 510 MPa, e o fator de segurança de 1,75. Nosso objetivo aqui é determinar os diâmetros de cada haste, certo? Então, para isso, a gente precisa descobrir a força que atua em cada haste. Então, vamos lá para a resolução. Então, aqui eu economizei e consegui colocar as duas imagens, uma do lado da outra, e fica até mais fácil de explicar. Então, aqui já tem a solução, o desenho esquemático, considerando aqui uma força de tração atuante aqui AB e uma força de tração atuante CD, certo? E aí, para resolver, a gente faz aquilo que tem feito em todas as outras questões. Fazendo o somatório dos momentos aqui no ponto A, eu vou encontrar FCD. Como? Está aqui, ó. FCD vezes 10, no sentido anti-horário positivo, menos 5 vezes 7, negativo, sentido horário, menos 6 vezes 4, negativo, sentido horário, menos 4 vezes 2, negativo, sentido horário. Então, tudo isso deve ser nulo. Fazendo aqui esse cálculo, eu vou encontrar que a força FCD vale 6,70 kN. Agora, fazendo o somatório dos momentos no ponto C, para que a gente possa encontrar a força de AB. Mais uma vez, a consideração do anti-horário positivo, eu vou ter aqui menos FAB vezes 10, mais 4 vezes 8, mais 6 vezes 6, mais 5 vezes 3. Tudo isso deve ser nulo, então isso vai me dar que FAB vale 8,3 kN. Foi dado no problema a tensão de ruptura de 510 megapascal e dado um fator de segurança de 1,75. Então, a tensão admissível de tração vai ser 291,43 MPa, certo? Então, essa é a minha tensão admissível. Agora, de posse das forças que a gente tem atuando em cada haste e sabendo já a tensão admissível, a gente pode calcular o diâmetro de cada haste. Então, a gente sabe que a área de cada haste, no caso aqui na haste AB, que a gente vai começar testando, é dada pela força atuante em AB dividido pela tensão admissível do material. Né? A gente já sabe que tensão admissível é força sobre área. Então, ajeitando aqui para a área, a gente vai ter que área é a força dividida pela tensão admissível. Como a haste tem uma seção circular, então a gente sabe que a área vai ser a área do círculo. Π de AB ao quadrado, diâmetro de AB ao quadrado, dividido por 4, é igual a FAB sobre tensão admissível do material. Ajeitando aqui essa expressão, a gente vai ter que o diâmetro de AB é igual a raiz de 4 vezes FAB, dividido por π vezes sigma dm.
substituindo os valores aqui, tendo cuidado de colocar a força FAB em newtons, por isso 10 elevado à terceira, e o cuidado de colocar a tensão admissível de tração em Pascal, né? Então está aqui 10 elevado à sexta. Fazendo os cálculos, eu vou encontrar que o diâmetro de AB vale 6,02 vezes 10 a menos 3 metros. Como o metro aqui não vai ser uma unidade muito coerente para esse diâmetro, a gente coloca em milímetros, então vai ser 6,02 milímetros. Então, a haste AB necessita de um diâmetro de 6,02 milímetros, certo? Agora, fazendo o mesmo cálculo para a haste CD, a gente faz a mesmo raciocínio. A área de CD vai ser a força de CD pela tensão admissível, substituindo aqui por uma seção circular e fazendo a expressão aqui para o diâmetro. A gente vai ter que o diâmetro de CD vai ser a raiz de 4 vezes FCD, colocando aqui em newtons, dividido por π vezes a tensão admissível em Pascal. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar que o diâmetro de CD é de 5,41 milímetros, certo? Então esse é mais simples do que o anterior. Aquele anterior, por ter materiais diferentes e estruturas diferentes, a gente precisou testar. Esse aqui é basicamente uma parte só do exercício 10, mas que serve muito bem para que vocês possam ter compreendido qual a importância e como se faz o cálculo aqui, levando em consideração coeficiente de segurança, tensões admissíveis, tensões de ruptura. Tá certo? Espero que com esses vídeos, que na verdade só aparece o texto e a minha voz, vocês possam ter compreendido a resolução dessas questões. E aí eu sugiro que vocês tentem refazer essas questões, né, sem ficar olhando a resolução, e que depois façam esse exercício aqui, que é o 12º, que fica como exercício proposto. Certo? Essa questão vocês vão usar o mesmo raciocínio que vocês têm utilizado, que a gente tem utilizado para resolver essas questões. Você precisa encontrar as forças que vão estar atuando nos elementos. Então vamos fazer uma leitura aqui para tentar dar pelo menos uma ideia inicial. A estrutura está sujeita a carga de 8 kN, como vocês estão vendo aqui. Determine o diâmetro exigido para os pinos A e B, se a tensão de cisalhamento admissível para o material for tensão admissível 42 MPa. O pino A está sujeito a cisalhamento duplo, ao passo que o pino B está sujeito a cisalhamento simples. Então, qual o cuidado que você tem que ter aqui? Quando você descobrir essa força que atua em BC, como o pino B está sujeito a cisalhamento simples, então você vai usar o valor da força integral, ou seja, o valor que você encontrar para a força cortante aqui, você vai usar o valor integral para fazer o cálculo desse diâmetro. E quando você encontrar aqui, ó, a força de A, você vai dividir o valor dela por 2, porque esse pino está sujeito a cisalhamento duplo. Lembrando que, como eu tenho um apoio aqui de segundo gênero, eu vou ter uma reação vertical e vou ter uma reação horizontal. Então, a força que você vai encontrar em pino A vai ser a resultante dessas duas reações. Tá certo? Então, você vai ter uma reação vertical, uma reação horizontal. Então, você vai precisar calcular essa resultante, né, para poder fazer esses cálculos. E lembrando que quando você encontrar esse valor da resultante, você vai dividir por 2, porque trata-se de um pino que está sujeito a cisalhamento duplo. Certo? Então, essa é uma questão proposta. Ela é semelhante às anteriores, mas como é uma questão que eu estou colocando aí como desafio, ela tem uma dificuldadezinha a mais pelo fato de a gente estar trabalhando aqui com cisalhamento simples e cisalhamento duplo. Tá certo? Então, espero ter contribuído com vocês aí, com esses vídeos que eu mandei. E qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí através do Blackboard. Então, boa sorte e bons estudos.